Semineto falou aí na sua entrevista com você e com a repórter Maíra Portela. Também somos contra o alardeamento, mas a prevenção e a atenção poderão ser nossos aliados para que não aconteça justamente aqui o que aconteceu na Itália. Nós saímos da frente com algumas precauções. E aí eu vou me valer da fala do prefeito Assemineto, quando disse que a participação popular, que a participação da população é muito importante para o combate, para a prevenção à Covid-19, ao coronavírus, ao novo coronavírus. Com a higienização, evitando aglomerações, evitando locais onde possa haver a contaminação. Agora, os números estão aí, já são 200 casos confirmados no Brasil. São Paulo lidera ainda o número de pessoas infectadas com a doença. A Bahia tem 9 casos, sendo 5 em Feira de Santana e 4 aqui em Salvador. E hoje pela manhã tivemos a confirmação também de que mostramos aí a Preta Gil e a atriz Fernanda Paes Leme também teve teste positivo para Covid-19. A atriz estava em quarentena voluntária após casos confirmados de coronavírus em convidados do casamento da irmã de Gabriela Pugliese, que foi realizado em Itacaré, no sul baiano, no final de semana. Fernanda esteve no evento, assim como a cantora Preta Gil, que nós acabamos de mostrar, que na última semana também confirmou o teste positivo para a doença. A influencer Gabriela Pugliese também foi diagnosticada com o novo coronavírus. Um convidado do casamento que esteve em viagem a Aspen no período do carnaval foi o primeiro paciente a ter o diagnóstico positivo para o coronavírus, divulgado na quarta-feira, na semana passada. Ele é um paulistano de 26 anos que não teve o nome divulgado. Dos 200 casos confirmados no Brasil, existe um caso de um médico de 65 anos, se não me falha a memória, cujo estado dele é gravíssimo, internado em um hospital no Rio de Janeiro. Aqui na Bahia, os casos confirmados, os 9 casos confirmados, estão sendo monitorados tanto pela Secretaria Municipal de Saúde do Estado, como pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Salvador e também em Feira de Santana, pela Secretaria Municipal de Feira. Zé. Os idosos devem aumentar os cuidados com a saúde, tendo uma boa alimentação e praticando exercícios físicos para aumentar a imunidade. Atenção, vovó, você acima de 60 anos, presta atenção nessa matéria. A precaução é por causa do risco de infecção pelo novo coronavírus. Na Bolsa de Dona Iraildes, o álcool em gel tem lugar cativo antes mesmo do surgimento do coronavírus. E ela explica por quê. Eu carrego por causa eu tenho uma questão do meu olho, então para eu usar o colírio, eu lavo minhas mãos, eu uso álcool em gel. Tenho esse hábito de usar álcool em gel. Idosos fazem parte do grupo de risco quando o assunto é infecção respiratória, seja ela gripe comum, H1N1 ou mesmo coronavírus. Quem tem acima de 60 anos precisa tomar alguns cuidados, como evitar aglomerações sempre que possível. Idoso tem que tomar cuidado, sair para fazer necessário, porque a doença está aí pegando fogo. O novo coronavírus, que surgiu na China e se espalhou pelo mundo, tem se mostrado bem mais agressivo na população de mais idade ou que tem alguma doença que comprometa a imunidade, como diabetes, hipertensão, insuficiência renal ou respiratória, por exemplo. Mas quando o idoso tem mais de 80 anos, a preocupação deve ser ainda maior. É que nessa faixa de idade, a chance de morrer por coronavírus chega a ser 7 vezes maior. É o que explica este infectologista. Segundo ele, o idoso precisa seguir algumas recomendações básicas, mas que podem garantir uma melhora no quadro imunológico. Esse idoso tem que ter uma boa alimentação, rica em vitaminas, por exemplo, vitamina C, vitamina D. Esse idoso precisa praticar um esporte adequado para ele ter uma melhora da imunidade. E evitar aglomerações, principalmente shopping centers, ônibus, na medida do possível. Calil, com o idoso, a doença não perdoa, mata. Zé,
Ontem eu passei 26 minutos assistindo a um vídeo onde uma pneumologista que esteve em reunião com autoridades de saúde pública falou com muita propriedade sobre as principais causas do coronavírus e também sobre pessoas que podem se infectar e até levar à morte. E além desses fatores que nós mostramos aí, que envolvem com um agravamento, além de portadores de HIV. Com a Liga do Nordeste e também com seus afiliados para decidir se a Copa do Nordeste ela vai ser suspensa, assim como a CBF suspendeu suas competições nacionais, ou se os jogos irão ocorrer com portões fechados. A mesma coisa com o Campeonato Baiano. O Campeonato Baiano vai acontecer uma reunião hoje para definir se os jogos serão suspensos ou se também ocorrerão com portões fechados. Algumas federações, algumas praças já suspenderam as competições, como por exemplo a Federação Mineira de Futebol. O Campeonato Mineiro também foi suspenso, o Campeonato Paulista também foi suspenso por tempo indeterminado. Zé. Bom, soube que o álcool gel já está custando R$19, o 70, né? É o 70. Agora não é para o povo. O povo está o tempo todo álcool gel, ó, calma. Aí já é loucura, sabe? Chego em casa, não tem um álcool gel, não tem desespero. Isso, traga aí. Esse é o quê? Passa aqui. O povo passa aqui. O povo achou álcool gel, ó. Passou aqui, ó. Ó. Entre as mãos aqui, tá bom. Passou, ó. Não tem o álcool gel? Sabonete com água. Chegou em casa, sabonete com água. Sai do trabalho, sabonete com água nas mãos. Às vezes o povo não tem dinheiro para comprar álcool gel. E é caro. O povo já tem tanta coisa para pagar. Só faltava essa. Só faltava essa. Vamos pro recado? Rápido. Oi, minha gente, muito boa tarde, tudo bom? Seguinte, olha, todo mundo sabe que hoje em dia a vida não é nada mole para ninguém, né? Mas olha, não adianta nada estar em dia com a vida e em falta quando saúde é reposição de cálcio. Seguinte, eu tô falando de saúde, de viver ainda melhor. Eu tô falando, sabe de quê, minha gente? É de Calcitran. Olha só, Calcitran não só auxilia na reposição das suas necessidades diárias de cálcio, mas também te ajuda a repor a sua vitamina D. Com um comprimidinho desses aqui por dia, gente, você reduz a perda óssea, minimizando as chances de osteoporose. Agora é o seguinte, se você quiser uma prevenção ainda mais completa, você conta aqui com o Calcitran MDK. O Calcitran MDK é um cálcio completo, tem magnésio, vitaminas D3 e K2, que auxiliam na manutenção dos ossos e dentes e também, gente, no funcionamento muscular. Olha só, por isso, quando você for à farmácia, peça Calcitran, a marca conhecida por milhões de brasileiros. À venda em todas as farmácias do Brasil, hein? Mas com precinhos promocionais só na rede de farmácias Pague Menos. Aproveite você também. Calcitran, o cálcio
negócio completo como você. Valeu! Vamos voltar a falar com o repórter Henrique Oliveira. Continua internado em Salvador um idoso infectado com o coronavírus. Vamos conversar com um infectologista que está acompanhando este caso. O repórter Henrique Oliveira está com ele agora. Vamos lá, Henrique. Pois é, Eduardo, boa tarde para você, boa tarde também para você de casa que nos acompanha. Eu estou Igor Brandão, que está acompanhando de perto o quadro desse paciente. Ele tem evoluído, ele tem melhorado, doutor? Boa tarde. Boa tarde a todos. É importante, primeiramente, dizer que não há necessidade de pânico. Na cidade de Salvador, a priori, só temos 4 casos confirmados da doença, certo? A maioria dos pacientes, com exceção desse paciente no momento, estão evoluindo bem em casa, certo? Esse paciente, sim, ele se encontra internado no Hospital da Bahia, sob os nossos cuidados. É um paciente idoso que passou pela área da Europa, né, em uma viagem de transatlântico, e ele aspira uma necessidade de vigilância mais próxima devido aos fatores de risco da idade. Tá? No momento, ele não tem complicações da doença, porém, como nós sabemos, ele pode vir a ter e por conta disso ele se encontra internado ainda. Nesse caso, visitas familiares são suspensas ou existe uma possibilidade de um familiar vir acompanhar de perto aqui a situação dele, ou por ser um caso de uma doença que pode ser passada de uma pessoa para outra pela fala, pela tosse, a visita está suspensa? Aqui no Hospital da Bahia nós desenvolvemos um protocolo assistencial para pacientes suspeitos ou com casos confirmados da doença, e nesse caso específico desse paciente a gente evita sim contato com familiares e visitas. Não estamos liberando a priori visitas a esse paciente, porém, em um caso específico, liberamos que fosse tido um contato através de uma proteção de vidro, certo? Mas esse paciente, sim, ele pode começar com a família através de celular, de computador, de internet, né? Agora, saindo aqui da esfera, né, de um hospital particular, um paciente infectado com coronavírus que vai para a rede pública, se ele fica numa enfermaria, que tem ali outros pacientes com outras patologias ali próximos a ele, que procedimento tem que ser adotado, que protocolo tem que se tomar? Eu acredito que a rede do SUS, né, tenha seus protocolos internos, que já foi disparado através do Ministério da Saúde, as orientações, né? E o prefeito de Salvador tomou uma decisão muito sábia, que é diminuir a interação social. Essa medida evita de que nós temos muitas pessoas doentes ao mesmo tempo, né? Porque vai diminuir o contato entre as pessoas, então vai evitar que muitas pessoas fiquem doentes ao mesmo tempo. As pessoas ficando em casa, dessa maneira a gente vai ter poucos casos da doença acontecendo, de forma que os hospitais particulares e do SUS tenham condições de tratar esses pacientes devidamente. Então, nesse caso, o paciente ele tem que estar sempre com o uso da máscara, mesmo internado? Olha, a máscara, seja ela a máscara cirúrgica ou aquela máscara especial que nós chamamos de N95, elas devem ser utilizadas de forma correta. Não indicamos o uso da máscara para pacientes ou profissionais de saúde que não tenha exposição ao risco. Se existe uma pessoa que está em casa, que está andando de ônibus e que não tem nenhum sintoma respiratório, ela não deve fazer uso da máscara, porque só deve ser feito uso da máscara as pessoas que têm sintomas respiratórios, coriza, falta de ar, tosse, espirro, febre. Se as pessoas que não tiverem sintomas utilizar a máscara, as pessoas que realmente necessitam podem vir a ficar sem a máscara. Por isso a gente tem que enfatizar essas medidas. O senhor comentou agora do decreto municipal, agora quem chega, né, de avião, né, quem vem dessas regiões com maior incidência do vírus, que tipo de precaução essa pessoa deve ter, mesmo não tendo apresentado nenhum tipo de sintoma? Certo. Importante pergunta. Essa pergunta ela vai variar de acordo com o local que o avião veio. Se vem de um lugar que tem transmissão viral, como é o caso da Europa, nós orientamos que as pessoas sim utilizem máscaras, porque pode ter uma pessoa doente nesse voo e pode passar para outras pessoas. Se vier do Rio de São Paulo, a priori a gente deve ficar mais atento quanto ao uso de máscara, mas uma das principais medidas que nós não podemos deixar de falar e esquecer é a higiene das mãos. A higiene das mãos com água ou sabão ou através de álcool, gel ou spray, e evitar o contato das mãos na face, que é o nariz, a boca, os olhos. É onde se facilmente você leva esse vírus para o organismo, né?
Exato. A pessoa pode se contaminar, ela pega numa maçaneta de porta, numa grade de corrimão, um grade de cama, um corrimão para descer a escada, ou até na poltrona do avião, e ela pode se contaminar e ali ela levar para o rosto, né? O que a gente vai fazer, usando o álcool, a gente vai quebrar esse elo de transmissão. Entendi. E você, como eu falei mais cedo, né, com o Dr. Robson, outro infectologista, você protegendo a si próprio, você protege também a sua família, né, o idoso, o avô, a avó, aquela pessoa de mais idade na sua casa. Com certeza. Até o presente momento nós sabemos que as crianças elas têm quadros muito leves e algumas crianças podem ficar doentes e não desenvolver qualquer sintoma, mas ela pode ir para casa e levar para o avô, para a avó, para o tio, para a tia. Né? Então é outra coisa que a gente tem que ficar atento com as crianças, né? A medida do prefeito de suspender as aulas é importante porque evita a contaminação das crianças na escola, levando para casa a doença para pessoas que vão ter mais risco, que são os idosos com problemas pulmonares, respiratórios, pressão alta, diabetes e assim por diante. Para a gente finalizar, com relação a esse paciente, deve ser divulgado ainda hoje um novo boletim médico para apontar como é que está o quadro clínico dele hoje, ou a informação mais atual que o senhor tem é essa mesmo? O Hospital da Bahia, nós temos um protocolo na qual a gente passa para a família diariamente o boletim médico, né, a respeito das condições clínicas do paciente. Mas a gente não está fazendo essa veiculação para a mídia, né? Mas a priori o paciente se encontra estável e em vigilância na nossa unidade semi-intensiva. Só mais uma pergunta para a gente encerrar mesmo. Pessoas que têm ali a confirmação do coronavírus, em qual circunstância é indicada a internação? São algumas condições que devemos falar. Primeiro, a maioria dos casos, 80% dos casos ou mais, são casos leves, que vai ter espirro, coriza, falta de ar leve, certo? E esses pacientes devem até evitar vir ao hospital. Se tiver coriza, falta de ar leve, fica em casa. Porém, se for uma pessoa que esteja sentindo falta de ar, a febre esteja persistente, apesar das medicações para controle da temperatura, ele deve procurar assistência à saúde e no guichê mesmo já passa para o recepcionista a condição dele, na qual vai ser ofertada uma máscara e esse paciente vai ter prioridade no seu atendimento. Muito obrigado, Dr. Igor Brandão, infectologista, trouxe informações aí importantíssimas, tanto sobre o quadro clínico desse paciente internado aqui neste hospital na Pituba, quanto os cuidados que devemos tomar com relação ao contágio e à disseminação do coronavírus. Zé Eduardo. Obrigado, Henrique. Obrigado ao médico aí, ao doutor, a todos vocês. Parabéns aí pelo trabalho. E a gente vai ficar em cima desse assunto, tá bom? Daqui a pouco a gente vai voltar a falar do coronavírus aqui em Salvador, porque 5 pessoas, 5, foram presas por tráfico internacional de drogas. O dono de uma barraca de praia em Lauro de Freitas foi apontado como líder da quadrilha. A investigação durou quase um ano e começou depois de uma denúncia anônima ao Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. De maio do ano passado para cá, a operação prendeu 10 pessoas tentando embarcar com cocaína em aeroportos da Bahia, Pernambuco, Ceará, São Paulo e Paraná. Outras 3 foram detidas entregando as malas com a droga escondida para as chamadas mulas. As pessoas presas, levando a droga escondida nas malas, frequentavam uma badalada barraca de praia de Vilas do Atlântico, na região metropolitana de Salvador. Aqui, elas recebiam a proposta para fazer o transporte até a Europa. Durante a investigação, a Polícia Federal descobriu que o dono do estabelecimento era o chefe da quadrilha e providenciava os passaportes, as passagens e ainda o dinheiro para custear as despesas. Ele foi preso aqui mesmo. Ele até me confessou hoje que tem um perfil para ser qualificado aí como uma mula, né? Qual o perfil? O perfil de uma pessoa que está passando por alguma necessidade financeira e que não tem um antecedente criminal, não chame a atenção da imigração no momento da viagem internacional. A mala que era entregue para a mula não era em Salvador. A mula saía de Salvador e a mala era entregue em outros estados. A partir do momento que a gente começou a efetuar muitas prisões em São Paulo, eles passaram a diversificar nos aeroportos, então passaram a mandar por Fortaleza, por Recife, Curitiba, até mesmo por Salvador. E a gente efetuou, ao longo da investigação, cerca de 10 prisões de mulas. Aí também efetuamos a prisão de alguns fornecedores dessas malas. Cada viagem rendia até R$500 mil para a quadrilha. E a mula recebia em torno de 20 mil se conseguisse entregar a droga no destino.
A operação cumpriu 5 mandados de prisão preventiva e 4 de busca e apreensão em Salvador e Piauí, na Bahia, além de Ananindeua, no Pará. Chama atenção a organização, tanto é que eles chamam ela de empresa, né? Cada um tem seu papel específico dentro da empresa. Esse núcleo investigado hoje é o núcleo responsável por aliciar as mulas baianas. Mas a gente sabe que existem outros núcleos de fornecimento da droga, o núcleo que compra a droga fora do país, o núcleo que chefia essa organização criminosa. Então, após a análise do material arrecadado hoje na busca e apreensão, a gente pretende evoluir essa investigação e tentar chegar aos demais integrantes da organização criminosa. João Calil, a rota do tráfico está sendo combatida pela polícia aí, né? Observe o detalhe, né, Zé Eduardo, que o delegado disse ali. A gente está até mostrando toda segunda-feira aqui um programa Aeroporto que passa aqui na Record TV Itapuã, logo após o Jornal da Record, mostrando os aeroportos em São Paulo muito bem vigiados e que a todo momento é feita uma prisão por tráfico de drogas. Os traficantes também estão observando isso. E aí o que é que eles fazem? Começam a migrar para outros aeroportos para perceber se há ou não facilitação. E aí também o de Salvador faz parte desta rota destes criminosos. É como disse o delegado, funcionam com uma logística como se fossem verdadeiras empresas. Mas a gente tem que elogiar o trabalho da Polícia Federal. Um trabalho que não é fácil porque todos os dias existe a tentativa de burlar a segurança através do tráfico de drogas. Todos os dias eles tentam de alguma forma passar com a droga para outros países. E aí esse trabalho difícil que é realizado pela Polícia Federal tem sido constante no combate ao tráfico de drogas. E os resultados aparecem. Observe aí, 5 pessoas acabaram sendo presas durante essa operação de combate ao tráfico internacional de drogas. É aquela droga que sai, ela não sai daqui de Salvador, não é a origem, é a rota, mas ela vem de outros estados e até de outros países, passa pelo Brasil para depois seguir para outra rota, para o destino final, provavelmente a Europa. Zé. Ok, Calil. Como sempre, bem informado. Presta atenção para você que quer saber desse assunto, que está me mandando um WhatsApp aqui, querendo saber desse assunto, pronto, tá? Você pediu e eu vou falar para você que quer saber desse assunto aqui. Mães de crianças com microcefalia se reuniram para reivindicar a falta das fraldas cedidas pela Secretaria Municipal de Saúde. Veja aí. Marione dedica todo o tempo dela à pequena Safira, de 4 anos. A filha tem microcefalia e depende de alguns cuidados específicos. Uma rotina de alto custo que fica ainda mais pesada quando falta aquilo que é essencial. Considero o custo superior a de uma criança típica, porque ela com 4 anos já estaria, se ela fosse uma criança típica, desfraldada. E não está. Então tem custos ainda com leite, por exemplo, que ela ainda não toma um leite em si, mas toma suplemento alimentar, que é caro, o Fortini, e ela não conseguiu também pelo município. Então a falta da fralda pesa no orçamento? Pesa e muito, com certeza. A fralda, porque eu conto com a fralda, contava pelo menos, né? Mensalmente era um custo que eu não tinha. As fraldas não estão sendo fornecidas desde setembro do ano passado. As mães costumam se reunir em busca de providências. O Ministério Público já está ciente do caso e, em janeiro, algumas mães conversaram com representantes da Secretaria Municipal da Saúde sobre o cumprimento da portaria que obriga o fornecimento das fraldas para idosos e pessoas com deficiência. Ficamos só na promessa, né? Estamos tendo muitas dificuldades, porque como vocês podem ouvir, as crianças estão sem receber desde setembro as fraldas, principalmente as que recebem fraldas tamanho G e XG. E recebemos a notícia do secretário de Saúde, doutor Sérgio, que já estariam em licitação para a compra dessas fraldas no dia 7 de janeiro e até o momento nenhuma regularizar a situação.
Viviane se queixa ainda da forma de recadastramento para ter acesso às fraldas. O procedimento é anual, mas são disponibilizadas poucas fichas por dia. Fui para fazer esse recadastramento, chegando lá, pasme a situação, que a gente só poderia fazer o recadastramento de segunda, quarta e sexta, onde seria entregue 40 fichas para esse recadastramento, ou seja, eu teria que madrugar lá, sair daqui do Jardim das Margaridas para madrugar lá, para conseguir uma ficha para fazer esse atendimento à tarde. Eu tentei conversar lá com o pessoal, mas não disseram que era ordens de cima e que era assim. E a criança precisa estar junto. Em alguns casos, ele se sensibiliza mais quando a criança está junto. Mas como meu filho não pode sair, né? Para ele sair tem que ter UTI móvel, no caso. Flaviana tem até a decisão judicial para ter acesso aos pacotes, mas ainda assim não conseguiu. Essa aqui é a quantidade de fraldas que Flaviana tem e a incerteza do que ela vai conseguir quando isso aqui acabar. Essas aqui foram frutos de uma doação que ela conseguiu há cerca de 2 meses. São 3 pacotes fechados, 2 já em uso. A incerteza preocupa, né? Com certeza. Se não fosse a última entrevista, o último apelo de doações, que graças a Deus, pessoas ainda com amor próximo, muitas pessoas entraram em contato comigo, fez as doações para a Júlia. Mas, felizmente, já está acabando, porque a gente são meninos que ainda não andam, não falam, a gente tem que estar trocando constantemente. E aí está acabando e a incerteza, porque a gente liga, não tem retorno, não tem resposta. Nem eu sendo judicial, tendo uma liminar em mãos do juiz, eles não estão me dando retorno. Então fica a incerteza, lembrando que não é só aqui no distrito de Itapuã, é o distrito da Suburbana também, muitas mães, muitas crianças também estão aflitas, sem respostas, e a gente quer deixar bem claro que não vamos parar, vamos cobrar os direitos, vamos para a rua se for preciso fazer manifestação, bloco dos desfraudados, porque é uma humilhação, uma vergonha, nossos filhos estão passando por isso, sendo que eles têm direito, lei, obrigação. E o descaso dos nossos filhos foram culpa de vocês, vocês têm por obrigação, pelo menos, de cumprir o direito deles, pelo menos com a fralda. João Calil, a obrigação tem que ser feita, né? Esse povo não pode ficar jogado aí do nada, né, Calil? O que a gente lamenta, né, Zé, é que as pessoas que já sofrem por causa do descaso ainda têm que sofrer mais um pouco. Criança que nasceu aí com a microcefalia. Milhares de crianças que nasceram com microcefalia no Brasil. A pergunta que eu faço, elas têm assistência total? Tem aí o BPC, né, que é o benefício da prestação continuada, mas que não está dando. Aliás, o presidente tentou baixar aí o valor do benefício, foi vetado no Congresso. Bom, agora, o que a gente percebe é que, apesar de toda a luta dessas mães, o negócio ainda parece que vai se arrastando. São crianças que precisam, são mães e pais que precisam. Ninguém aqui está brincando. E está faltando fralda. O que é inadmissível. Então, vamos cobrar de quem? Do governo federal? Do governo municipal? Do governo estadual? O que não pode são essas crianças estarem precisando. É porque também não tem filho de governador, não tem filho de prefeito, não tem filho de vereador, não tem filho de ministro, não tem filho de deputado e de senador passando por essa situação. Porque se tivesse, talvez já teriam providenciado. Zé. Essa é a minha preocupação. É o que eu quero saber, o que vai fazer com essas mães. E vou voltar, hein? E vou voltar. E uma família em Pirajá vive um drama há quase 2 anos. 2 anos. A dor e a saudade fazem parte da vida de Dona Lindaura e Dona Judite, mãe e avó de Rian.